Olá pessoal, antes de dar início à parte 2 desse projeto, eu gostaria de começar esse vídeo mostrando a vocês essa aplicação, que é uma das aplicações que serão desenvolvidas no nosso primeiro curso de Excel VBA que eu lançarei muito em breve para os interessados. Daqui a pouco eu falo mais sobre o curso, antes deixa eu mostrar a vocês o que ela é capaz de fazer e garanto que vocês vão se surpreender. Bem, diferentemente do formulário de cadastro que nós estamos desenvolvendo, onde é possível cadastrar apenas um único produto por vez, com esse aqui você consegue cadastrar dezenas, centenas, milhares de produtos de uma única vez. E como isso é possível? Isso é possível graças a um XML muito famoso aqui no Brasil chamado Nota Fiscal Eletrônica, ou NFE. A nota fiscal eletrônica é um documento digital que armazena uma vasta variedade de informações e essas informações podem ser facilmente acessadas, tratadas, manipuladas por praticamente todas as linguagens de programação, inclusive o VBA. Então essa aplicação que vocês estão vendo agora é exatamente o que as maiores empresas desenvolvedoras de software de diversas áreas utilizam para cadastrar produtos dentro de supermercados, lojas de roupa, lojas de varejo, lojas de material de construção, enfim, dentro de empresas de praticamente todos os segmentos. Tome como exemplo o maior supermercado que existe dentro da cidade de vocês, onde a todo momento chegam carretas carregadas com produtos de todos os tipos. Vocês acham que elas vão ficar cadastrando produtos e atualizando estoque item por item? Com certeza não. Elas vão usar exatamente uma aplicação como essa, que em questão de segundos, no instalar de dedos, vai cadastrar as informações de todos os produtos presentes na NFE. Não somente os produtos, mas também vai cadastrar as duplicatas, que são as faturas referentes a compras realizadas já com os valores e data de vencimento de cada boleto, cadastra os dados do remetente como fornecedor, dados da transportadora e diversas outras informações. Então, sem enrolar muito, deixa eu te explicar. Aqui eu tenho um pequeno resumo de todas as notas fiscais que eu dei entrada aqui nesse sistema. Esses que estão aqui na cor verde, que tem o nome aqui ó, SIM, significa que são faturas, ou seja, notas fiscais que já foram faturadas. Daqui a pouco eu explico mais o que são notas faturadas. E essas em azul são aquelas que eu já dei entrada no meu sistema, porém elas ainda não foram faturadas. Como que essas notas vêm parar aqui? Eu vim aqui em capturar a nota. Vou pegar aqui uma nota qualquer como exemplo, então vou dar um duplo clique nessa nota aqui. E rapidamente ele já vai importar essa nota para dentro do meu sistema. Então resumidamente aqui ele já fez várias operações. Então ele já cadastrou o resumo dessa nota. Já tirou uma cópia do arquivo XML e trouxe para uma pasta específica do meu sistema. Cadastrou a empresa de quem eu comprei esse produto como meu fornecedor, cadastrei também os dados da transportadora, cadastrei as duplicatas, ou seja, os boletos que eu tenho para pagar daquela fatura, independente se são 3, 4, 5 boletos, ele vai cadastrar todas já com a data de vencimento, então vou poder ter um acompanhamento de todas essas notas, evitando assim que essas duplicatas cheguem a atrasar. Além de várias outras informações que, dependendo da empresa, do ramo da empresa de vocês queiram cadastrar ou não. Então vou dar um OK e vou abrir uma nota qualquer dessas aqui que ainda não foi faturada. Então vou abrir essa daqui, dar um duplo clique. E ele vai abrir para mim praticamente todos os itens que eu tenho dentro dessa nota fiscal. Aqui em cima eu tenho o resumo da minha nota fiscal. E aqui dentro de cada aba dessa eu tenho o resumo de dados. Então aqui, por exemplo, dados do destinatário, ou dados de cobrança, que seriam as duplicatas, né? A transportadora, informações adicionais. Porém, essa aqui, itens da nota, é onde eu tenho a maioria dos dados, que são aqueles principais que eu pretendo cadastrar dentro da minha empresa. Antes, deixa eu falar para vocês que esses dados aqui, embora essa nota fiscal seja real, pessoal, esses dados aqui eles foram alterados, tá? Eu fiz isso porque uma nota fiscal ela carrega muitos dados que podem ser comprometedores, então eu utilizei aqui algumas funções para modificar todos esses dados. Então essa chave de acesso não existe, esses números CNPJs aqui também não existem, tá? Só pra gente não causar aí certos problemas, transtornos. Bom, então verifique só, dentro de um XML de nota fiscal eu já tenho a descrição de todos os produtos, tem os códigos de barras. Esse produto, por ser da área de cosméticos, permite... Perceba que ele já trouxe aqui para mim todas as datas de vencimento desses produtos e também a data de fabricação. Então consigo também fazer um acompanhamento seguindo a data de vencimento desses produtos. Então o que significa eu faturar uma compra? Faturar uma compra é eu cadastrar todos esses itens já dentro do meu padrão praticado dentro da minha empresa. Então vou dar um exemplo para vocês. Perceba que essa nota ela veio como sendo em caixas. E é padrão das empresas sempre cadastrar os produtos como sendo unidades e não caixas. Então aqui eu poderia ter caixas, fardos, pacotes. Então eu precisaria modificar isso aqui dentro dessa coluna quantidade. Então só para citar exemplo, eu não vou aqui fazer para todos, porque é só um exemplo, tá? Então eu inseri aqui um dado qualquer, seria a quantidade que eu teria dentro dessa minha caixa. E se eu pratico a mesma margem de lucro dentro da minha empresa,
eu posso vir aqui em aplicar margem e colocar aqui 100%. E ele já vai aplicar essa margem para todos os meus produtos. E olha só a velocidade com que eu faço isso. Se eu vier aqui em salvar lançamento, eu já vou cadastrar todos esses produtos simplesmente assim em questão de segundos. E caso esses produtos já tenham sido cadastrados alguma vez no passado, ele vai apenas atualizar o estoque. Então perceba, olha só a velocidade com que eu consigo fazer tudo isso. Tudo muito rápido, né? Tudo muito prático. Então esse formulário é exatamente o que as grandes empresas utilizam. Sendo que esse aqui foi desenvolvido totalmente em VBA. Então isso aqui seria só apenas uma demonstração que eu queria mostrar para vocês de uma das aplicações que nós vamos aprender lá dentro do nosso curso. Além dela, nós teremos várias outras aplicações. Nos próximos vídeos eu posso até divulgar um pouco mais sobre isso. Mas antes eu queria te mostrar uma coisa. As inscrições para o curso que eu estou preparando em Excel VBA, elas ainda não foram abertas. Antes disso eu queria pegar um feedback de vocês. Então eu vou deixar aí na descrição do vídeo um link para que vocês possam acessar e responder a um questionário de maneira bem rápida. Então vocês vão acessar o meu site e se vocês usarem o link, vocês vão ser redirecionados diretamente para essa página. Ou se não, vocês podem acessar o meu site e clicar aqui em questionário. E aqui vocês vão simplesmente responder esse questionário porque eu quero ter uma noção de demanda, ou seja, se as pessoas realmente estão interessadas em fazer um curso Excel VBA aqui comigo, já analisando o conteúdo que eu tenho trazido aqui dentro do canal, as aplicações que eu tenho feito. Então, caso você se interesse por esse tipo de conteúdo e você quiser fazer um curso completo, tá? Eu vou levar em consideração que você não sabe nada de VBA, nós vamos começar exatamente do zero. Como eu ainda não tenho toda a emenda, toda a grade curricular pronta, então não posso estipular aqui a quantidade de horas, mas por aproximação assim, eu diria que seria no mínimo 60 horas de aula que a gente vai ter, porque eu quero fazer um curso que vai abranger todas as principais tecnologias de programação que a gente tem atualmente e que o VBA é capaz de abranger e executar com eficiência. Então eu quero resumir tudo isso e construir um conteúdo muito rico e estar repassando isso para vocês dentro desse curso. Então se vocês responderem aqui esse questionário logo de quebra, vocês vão ter desconto de 30% no curso que eu vou estar abrindo aqui. E logo que nós abrirmos as inscrições, imediatamente quando você for, caso você queira participar, você já vai receber um desconto de maneira imediata. É claro que antes disso eu vou divulgar toda a grade curricular do curso, então vocês vão poder estar analisando e verificando se realmente é o tipo de curso, é o tipo de conteúdo que vocês querem aprender. E vou estar divulgando também qual que é a metodologia que nós vamos estar utilizando. Dentre elas, a divulgação gratuita de material, então todo o material que nós fomos desenvolvendo ao longo do curso, eu vou disponibilizá-lo gratuitamente. Vai ter também apostilas, materiais de suporte e vários outros materiais, arquivos que eu vou estar disponibilizando gratuitamente para todo mundo. Então eu já faço isso aqui no canal, só que se vocês forem participar do curso, isso vai ser de forma ainda mais intensa. Então, em resumo, é isso que eu queria falar para vocês. Responda aqui o questionário, é bem rápido, questão de 2 minutos, eu acho que menos de 2 minutos vocês conseguem responder esse questionário e dar esse feedback aí pro canal, para mim em particular, que vai ser muito importante. Então, se a gente tiver demanda, a gente já mete ficha. Para a semana que vem eu já vou estar lançando a grade curricular, para que junto a gente possa aí criar um curso de programação que seja realmente muito abrangente, muito rico e com material de primeira, ok? Então, em vídeos posteriores eu vou estar falando um pouco mais sobre isso, mas antes de qualquer coisa, o que eu peço realmente é que vocês respondam aqui esse questionário, ok? Então fico por aqui e vamos agora dar continuidade ao nosso projeto. Bom, então vamos lá, retornando aqui ao nosso vídeo, nós queremos criar efeitos aqui nesses botões sempre que nós passarmos o mouse por cima de cada um. Então vou fechar aqui e nós vamos vir aqui, ó, inserir módulo de classe. Vou renomear essa classe aqui, vou dar um nome de efeitos. E aqui dentro nós vamos declarar algumas variáveis para que a gente possa criar efeitos dentro dos botões Labels, Common Box, Text Box e também Option Button. Então vou declarar uma variável para cada tipo de controle. Bom, uma vez criada aqui essas variáveis, né, ou seja, uma variável para cada tipo de controle que nós iremos utilizar lá dentro do nosso formulário, nós podemos agora criar aqui os eventos. Bom, eu criei aqui
uma variável para cada tipo de controle, porém eu vou fazer primeiro para o controle de tipo label e depois nós vamos estender essa mesma ideia para os outros controles, tá? Então vamos lá, vamos voltar aqui no nosso formulário, eu vou renomear esse user form, vou dar o nome de produtos aqui, então esse é o nome do nosso formulário, e vou renomear também esses controles aqui do tipo label. Ok? Então eu dei um nome para cada um desses controles e se vocês observarem, o final de cada um desses controles tem um termo igual, então eu coloquei o B maiúsculo e T. Por que eu preciso fazer isso? Porque todos esses controles aqui são também do tipo label, então se nós vamos criar efeitos somente para esses controles, eu não quero que o mesmo efeito também seja aplicado em todos esses outros aqui. Então eu tenho que criar alguma condição para que esses efeitos sejam aplicados somente naqueles controles que eu quero. E é justamente esse final comum aqui que eu vou utilizar como parâmetro, tá? Para criar essa restrição. Daqui a pouco eu vou explicar melhor e vocês vão entender. Bom, o que nós podemos fazer agora, eu vou tirar uma cópia de cada um desses controles, então eu vou arrastá-los aqui para cima. Ok? Então eu criei uma cópia de cada um. Esses aqui eu vou mudar a imagem de fundo, então nós podemos voltar aqui, ó, em Picture. A mesma ideia eu vou fazer para esse aqui, eu vou tirar uma cópia. E como eu não tenho uma imagem aqui diferente para ele, daqui a pouco a gente vai estar criando. Bom, então eu tenho aqui 8 controles, certo? Então eu quero passar o mouse por cima de cada um desses aqui e criar um efeito. Então o efeito vai ser, eu vou sobrepor essa imagem por cima dessa, então eu vou ter uma ideia de que a imagem está mudando de cor, mas na verdade é essa imagem aqui que vai ficar sobreposta a essa. Bom, eu poderia deixar simplesmente a imagem desse tamanho aqui, ou eu posso mudar o tamanho dela, então eu vou ter a ideia de que a imagem está se aproximando de mim, então eu vou exportar novamente essas imagens, porém agora eu vou fazer uma pequena alteração no código, no tamanho aqui das imagens, tá? Então eu vou colocar 48 e vou mudar a cor desse cara aqui. Então novamente vou vir aqui e vou exportar essas imagens. Ok, imagens exportadas, então vamos voltar aqui. E eu vou mudar essas imagens aqui. Bom, antes de terminar aqui o código, deixa eu explicar aqui para vocês. Lembra que eu criei lá um valor que é comum a todos os controles? Então é esse BT aqui. Então todos os controles lá do tipo label que vão ser utilizados como botões de ações, eles terminam em BT. Então essa é a minha condição. Então toda vez que o lado direito do meu controle que eu tenho lá dentro do tipo label, lembra que eu declarei aqui, ó, for igual a BT, então essa condição aqui vai ser aplicada. Então eu vou pegar o meu formulário produtos, é esse aqui, lembra que a gente deu o nome de produtos para eles, e aquele controle eu vou deixar ele falso, então ele não será mais exibido, que seria esse controle. E esses outros aqui, ó, eu ainda não dei o nome para eles, tá? Então eu vou também renomeá-los aqui, também com valores comuns para que esses efeitos também sejam aplicados. Então eu vou renomeá-los aqui. Ok, eu renomeei esses controles e a única coisa que ele vai diferir desses outros é que eu coloquei o número 2 no final. Então esse aqui tem o nome BT2 e esse daqui é novo, aliás, novo BT2 e esse aqui é simplesmente novo BT, tá? Então agora nós podemos criar um jogo lá entre esses dois controles.
Bom, pessoal, esse aqui é o tipo de situação que eu tenho dificuldade para explicar, porque são sacadas que vocês terão que ter, então vai muito da criatividade de cada um. Bom, pois bem, então aqui ó, lembra o controle, ele vai ficar invisível, e eu vou exibir agora o outro controle, que lembra que ele termina com o número 2, vou já mostrar para vocês. Esse Z ordem aqui igual a 0, ele vai trazer esse controle para frente, tá? Então ele vai se sobrepor a todos os outros. Aqui eu vou estar pintando a label, a caption dele, tá? Nessa coloração aqui. E esses dois aqui são as coordenadas, então ele vai pegar a mesma posição do controle que eu estou passando o mouse por cima, tá? Então vou já mostrar para vocês. Então vou deixar esse cara aqui tudo como falso, aqui invisível igual a false. Então, ó, ao inicializar aqui, ó, eles não serão exibidos. Opa, eles não são exibidos, tá? Então tá, deixa eu voltar aqui. Então, eu vou passar o mouse aqui, então aquele controle que termina com o número 2, ele vai ficar na frente desse daqui, e esse aqui vai se tornar invisível, tá? Então, basicamente é isso que vai acontecer. Eu esqueci de renomear esse aqui, então deixa eu renomeá-lo aqui. E eu vou também mudar essa imagem aqui. E também vou deixá-lo aqui visible igual a false. Bom, então a nossa classe está criada e o nosso evento também está pronto. O que nós precisamos agora é levar isso aqui lá para dentro do nosso formulário. Como é que fazemos isso? Então vamos voltar aqui e logo aqui em cima nós iremos dimensionar uma nova variável do tipo efeitos, ou seja, a classe que nós criamos aqui. Mas lembra que esse controle aqui, né, eu não tenho nada, então ele é do tipo vazio, então eu vou ter que redimensioná-lo novamente aqui dentro do evento, vamos ver aqui do evento initialize. Então nós vamos escrever aqui redim. Tá, então eu estou redimensionando essa variável aqui, porque lembra que ela está como vazio aqui. E agora sim nós vamos aplicá-las para todos os controles aqui dentro do nosso userform produtos. Então por isso que eu coloquei aqui de 1 até ele vai contar aqui todos os controles, tá? Então vamos escrever, antes deixa eu dimensionar aqui uma nova variável aqui dentro também, que será do tipo objeto. Tá, então declarei aqui uma variável do tipo objeto e outra do tipo long. Aqui poderia ser integer também, mas não tem problema. Para cada objeto dentro do meu formulário, então vou escrever aqui next, próximo objeto, tá? Aqui é a minha condição, tá? Porque isso aqui vai funcionar para todos os controles, porém eu quero filtrar apenas o tipo label, então eu tenho que criar aqui uma nova condição. Então se esse controle for do tipo label, aí sim aplique essa condição. Então vamos escrever aqui. Ok, pessoal, agora sim, então essa condição aqui vai ser aplicada para todos os controles do tipo label. E, opa, aqui tá errado, tá, pessoal? Vou só substituir, na verdade, essa variável aqui, tá? Bom, então esse aqui é o código que vai chamar essa classe que o evento aqui da nossa classe que nós acabamos de criar, para todos os controles do tipo label. E aqui abaixo, nós vamos limpar esse controle. E aqui novamente nós vamos redimensionar essa variável, só que agora com a condição preserver, porque nós não queremos, né, que os valores sejam redefinidos, então ele vai manter esses valores que foram gerados aqui. Então esse preserver aqui traduz como preservar, então ele vai manter esses valores que foram inseridos aqui dentro desse array sem modificá-los, ok? Então é por isso que nós utilizamos essa condição aqui. Então agora sim nós podemos testar, então eu vou passar, opa, deu erro no nome aqui desse controle, então deixa eu voltar aqui. Nome BT2, aqui, tá errado esse nome aqui, tá, pessoal? Eu coloquei novo BT2 e esse daqui eu coloquei nome. Aqui deveria ser novo também, tá? Então eu vou só substituir aqui novo BT2, tá? Então agora sim, por isso que gerou aquele erro lá. Então vamos testar novamente. Olha só. Ele ainda não está renovando porque nós não criamos ainda nenhum código para limpar esses efeitos aqui.
Então, olha só. Então funcionou. O que nós precisamos agora é limpar esses códigos. Então, para isso nós vamos criar aqui um módulo. E dentro desse módulo aqui, nós vamos criar uma função. Então, basicamente é isso. Então, o que eu estou fazendo aqui, eu passo o mouse e aquela outra imagem com um tamanho um pouquinho maior, ela é exibida na frente dessa imagem aqui. E vamos criar mais um efeito, dessa vez pro evento click. Então, aqui a gente está em mouse move, nós queremos um agora pro click, né? Então, vamos apagar isso aqui. E aqui nós vamos mudar, então é só escrever aqui no lugar de move, vocês vão colocar a palavra down, ok? Então, mouse down. Vamos dimensionar uma variável aqui. Ok, pessoal, podemos testar. Aqui novamente, né, vai muito da criatividade de vocês. Então, eu estou identificando o nome daquele controle. Aliás, o nome do lado direito daquele controle, que seria esse valor aqui comum, porque agora lembra, quem está na frente é o controle 2, é aquele da cor verde, tá? Então, aqui eu estou dizendo para ele o seguinte, eu estou subtraindo um, ou seja, eu estou tirando esse 2 aqui para o efeito continuar valendo, né? Porque os controles vermelhos lá, então vou usar o termo vermelho aqui, eles terminam em BT, tá? Então eu estou subtraindo aqui um do nome desse controle, certo? Aí eu estou exibindo ele novamente e trazendo ele para frente. Então eu vou testar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Opa, eu apenas escrevi errado aqui, é LB, tá? Então eu esqueci aqui, LB. Ó, ele dá apenas um refresh, tá? Então basicamente é isso. Tá ok? Então, se vocês quiserem utilizar aqui, fique à vontade. Vai apenas modificar. Se vocês quiserem outro efeito, mudar a cor do texto, enfim, fica muito aí da criatividade de vocês, né? Então eu estou colocando aqui, mas vocês podem utilizar aí como vocês quiserem, ok? Eu vou retornar isso aqui na cor branca, que não ficou nada legal nessa cor amarela aí. E nós podemos trabalhar agora o cadastro desses dados, mas lembra que eu deixei essas variáveis aqui, ó, daqui a pouco nós vamos utilizá-la, tá? Então daqui a pouco nós vamos criar novos efeitos. Primeiro nós precisamos renomear esses controles aqui, ó. Vocês estão vendo aqui que não foram renomeados. Então nós vamos renomear cada um deles, em seguida nós vamos estar trabalhando a parte de cadastro. Bom, então acompanha aí, eu vou renomear todos esses controles e aí vocês fazem o mesmo.
Certo, pessoal, todos os controles já foram renomeados e agora nós podemos pegar esses controles para a criação do nosso primeiro cadastro. Bom, aqui eu vou ensinar alguns macetes para vocês, porque eu já vi muita gente pegar esses nomes aqui e inserir manualmente aqui dentro de algum evento. Então, por exemplo, vamos criar aqui uma sub. Veja bem, eu criei uma sub aqui que vai fazer o cadastro dos itens. Então já vi muita gente pegar os controles e escrevendo aqui um por um. Então a pessoa vem aqui, copia esse dado aqui e vai colando aqui um por um. Bom, não façam isso porque vocês vão estar perdendo muito tempo. Tem maneira muito mais rápida de vocês fazerem isso aqui. Já vi gente fazer isso aqui, é até um pouco mais inteligente, mas ainda assim eu não aconselho. Já vi gente pegando aqui ó, os dados, o nome das text box, né, que vão ser utilizadas para fazer o cadastro. Então elas vão pegando aqui e vão colando aqui uma por uma. Bom, também é uma forma boa de se fazer, porém não é a mais ideal, né? A mais ideal eu vou estar ensinando para vocês agora. Bom, antes de fazer isso, nós precisamos criar aqui, eu vou criar aqui duas subs, uma que vai limpar todos os dados e outra que vai ativar e desativar a edição daqueles controles, tá? Então eu vou fazer aqui e depois eu explico para vocês. Então nossa primeira vai ter o nome aqui, limpa dados. Por fim, vamos criar uma aqui que será o inverso. Então eu vou escrever aqui desativa. Desativa a edição. Então tudo que eu preciso fazer no lugar de true eu vou colocar false. Ok, então esse aqui ele vai desativar a edição de todos os controles, esse aqui vai ativar e esse aqui vai limpar. Esse aqui nós vamos logo utilizar ele aqui dentro. Logo aqui no início, dentro do evento initialize, vou escrever aqui call. E ao inicializar aqui vocês vão perceber ó, que a maioria dos controles não são editáveis. Só tem somente dois controles aqui que são editáveis, três aliás. Que é esse aqui de código, esse aqui de rendimento e esse aqui de valor por aplicação. Por quê? Porque eles não entraram aqui dentro da nossa condição. Se vocês observarem aqui, ó, eu estou aplicando essas condições somente aos controles do tipo textbox, onde o lado direito é igual a xt, o da combo box, onde o lado direito é igual a cb, e os frames. Eu estou fazendo no frame aqui porque eu não preciso fazer para os option buttons, uma vez que eles estão dentro de um frame, tá? Então o que eu preciso fazer é pegar esses três caras aqui e setar aqui, desabilitar aqui a edição deles. E ao inicializar aqui, ó, nenhum controle agora é editável. Por que esses campos aqui, o lado direito deles é diferente dos demais aqui, ó? Porque eles são campos calculados. Então daqui a pouco nós vamos fazer aqui os cálculos. Eles são valores que são calculados a partir de outros dados aqui, tá? Então eles não vão entrar nessa condição. Não vou querer que eles sejam editados, por exemplo. Alguém vai lá e edita. Não, ele vai ser campo calculado. E esse daqui, só em algumas situações que ele vai ser editável, né? Aqui, quando criar um novo cadastro, para mim não é interessante, porque esse código aqui é gerado automaticamente. Já para os outros aqui, ele pode até ser editável na hora de fazer a busca, por exemplo. Mas a gente vai trabalhar isso daqui a pouco. Então, uma outra coisa que nós vamos fazer aqui, eu vou selecionar todos esses controles do tipo textbox e também combo box. E vou colocar o fundo deles na cor preta. Mesma coisa para esses que estão aqui dentro desse frame. Tá? Vocês vão entender por que daqui a pouco. E aqui, ó, dentro de ativar a edição, logo aqui abaixo, eu vou adicionar essa condição.
Então o fundo de cada controle desses não vai ser mais... Ah, o frame não precisa, né? Então deixa eu apagar aqui, foi um erro. O fundo de cada um desses controles aqui vai ser agora opaco e não mais invisível, tá? Aliás, não mais transparente. Então se eu fiz aqui, obviamente que aqui eu também preciso fazer. Só que aqui o estilo vai ser o 0, ou seja, fundo transparente. Vou já explicar para vocês o porquê. Então vamos pegar essa sub aqui e vamos adicioná-la aqui dentro desse evento. Lembrando que os códigos nós vamos colocar dentro desse controle, tá? E não desse aqui, porque esse aqui vai estar lá no fundo, né? Ele não vai estar visível, e esses aqui sim. Então aqui dentro, por exemplo, nós vamos testar. Vou colocar call ativa edição. E por enquanto, nesse aqui, ó, a gente não vai usar ele na verdade para fechar esse formulário, porém só para teste. Eu vou jogar essa sub aqui, tá? Daqui a pouco a gente exclui. Então vamos lá. Ó, eu vou clicar aqui, ele vai abrir a edição desses dados aqui. Quando eu clicar aqui, ele vai desabilitar. Ok, entenderam? Então esse aqui ele vai habilitar as edições. Perceba que esses três campos aqui, ó, não são editáveis. Esse aqui vai ser gerado automático e esses dois aqui são campos calculados, tá? Eu poderia ter um terceiro campo ainda, que seria esse aqui, valor de venda. Eu prefiro trabalhar isso aqui jogando uma margem de lucro, então um percentual. Porém, por aqui também nós vamos fazer, né, estipular aqui um valor, que é só para exemplo, mas vocês poderiam também fazer um campo calculado aqui dentro e colocar um campo onde vocês pudessem adicionar ali o percentual, a margem de lucro que você quer para aquele produto. Então agora eu vou ensinar para vocês um macete de pegar o nome de todos esses controles aqui, ó, de forma bem rápida para a gente fazer um cadastro. Nós podemos até aproveitar esse código aqui. Pode ser esse código aqui, ó, vocês vão ver como é muito rápido. Então aqui eu vou jogar essa sub aqui, ó, dentro. E aqui eu vou colocar produtos. Ou seja, eu vou estar me relacionando com o formulário produtos. E logo aqui eu vou substituir, vou colocar ponto .name e vou debugar esse cara. Então vou exibir aqui a janela de verificação imediata, vou dar um play. E olha só, vou copiar esses caras aqui. Aliás, eu ainda não vou copiar, mas perceba que ele listou para mim aqui o nome de todos os controles que eu tenho aqui dentro. Ó. Então não preciso ficar copiando e colando em um outro local para depois jogar lá dentro do meu evento. Vocês podem fazer isso que é muito mais rápido. Vocês podem ainda melhorar isso aqui, ó, e fazer isso aqui que eu vou fazer. Pegaram a ideia? Então vou apagar isso aqui, ó. Vou rodar novamente esse código. E olha que bacana, eu já pego tudo isso aqui pronto. Tudo isso aqui já vai pronto. Vou colar aqui dentro. Aqui, ó, gravar novo, certo? Vou colar aqui dentro. E vocês vão já entender o porquê que eu já deixei dessa forma aqui. Aqui nós vamos dimensionar. Certo, olha só, então eu praticamente já estou com a minha sub pronta aqui. A única coisa que eu tenho que trabalhar agora é as colunas aqui, de onde eu vou cadastrar cada um desses itens. Então vou ter que colocá-los aqui na ordem, a ordem vai ser de acordo com cada coluna dessa aqui, onde vai ficar armazenado cada dado. Mas perceba que aquele lado trabalhoso de você estar escrevendo e copiando aqui, a gente venceu. Então a gente economizou muito tempo aqui, só nessa operaçãozinha aqui, debugando o código, como eu acabei de ensinar para você. Então daqui a pouco a gente volta aqui para concluir o nosso cadastro. Antes a gente precisa fazer alguns arranjos ainda aqui dentro do nosso formulário. E que arranjos são esses? Bom, primeiramente deixa eu apagar esse código aqui, lembra que eu usei ele só apenas como exemplo. O primeiro arranjo aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, é esse aqui, ó. Se eu clicar, opa, vou habilitar aqui a edição, tá? Então vou clicar em um desses caras aqui, ó. Perceba que eu consigo deixar apenas um único botão marcado. Ele não permite que eu marque aqui os outros. Existe uma forma de contornar isso e eu vou já mostrar para vocês. Uma delas é colocar todos esses caras aqui, cada linha dessa aqui dentro de um frame. Então é isso que a gente vai fazer agora. Então vamos aqui, ó, pegar um frame. Vamos tirar aqui essa caption dela. Vamos retirar também a borda. E aqui só para ficar um pouco mais organizado, vamos deixar uma altura aqui de... não sei, de repente 26, talvez até menos 20.
Ok, pessoal, ficou um pouco bagunçado aqui, mas acho que vocês entenderam a ideia. Então vocês têm que colocar cada um dentro de um único frame. E assim, ó, ao executar aqui, nós conseguimos marcar, vamos ativar aqui a edição. Ó, agora eu consigo marcar, tá, uma opção para cada subitem desse aqui. Ok? Agora nós podemos fazer o seguinte, ó. Lembra que quando eu cliquei aqui, ele abriu a edição? Ao mesmo tempo, posso fazer com que ele faça surgir um novo controle aqui, que é o que vai salvar os dados, tá? Então eu clico aqui, ele habilita a edição. Eu edito os dados aqui, depois eu vou ter um outro botão aqui, salvar. E os dados vão ser salvos aqui dentro da minha planilha. Bom, então vamos lá. A gente não tem nenhuma coluna aqui, então vamos inserir aqui os dados para registro de cada um daqueles controles lá de entrada. Ok, pessoal, finalizado aqui, ó, vamos selecionar tudo, segurar a tela Ctrl e dar um duplo clique aqui em cima dessa linha da coluna. E assim ele vai ajustar todas as colunas no tamanho de cada um dos textos. Vamos vir aqui exibir a fórmula, barra de fórmula. Agora o que nós precisamos fazer aqui é o seguinte, cada dado daquele vai ter que ser cadastrado na coluna correta aqui. Uma das formas de vocês fazerem isso de maneira rápida, deixa eu salvar aqui esse arquivo, é nós retornarmos aqui, ó, pegarmos esse valor, esses valores, copiar, podemos colar aqui, ó, e agora posicionar cada um desses dados aqui, ó, na coluna correta. Vocês vão entender o porquê daqui a pouco. Então vamos fazer isso, aqui a unidade de venda seria aqui, ó. Aqui o produto seria aqui, unidade do produto seria aqui, e assim vocês fazem para todos, e eu vou já explicar para vocês o porquê. Ok, pessoal, uma vez finalizado aqui, eu vou já explicar para vocês. Perceba que os botões do tipo Option Button, onde nós temos a opção não, eles não vão ser usados para cadastro, tá? Vou explicar para vocês daqui a pouco, então vocês podem excluí-los. Agora vocês vão fazer o seguinte, ó, vocês vão copiar essa coluna aqui, ó. Então selecionem todos os dados dessa coluna, copiar, então Ctrl C, e vamos colar aqui mesmo. Vocês vão vir aqui, ó, em colar transposto. Esse botãozinho aqui, ó, tá vendo? Cliquem aqui, agora é só copiar esses caras aqui e colar por cima desses aqui, tá? Então vou colar aqui por cima. Ó. E agora eles vão ser salvos na ordem lá, ou seja, aqui eu posso colocar 1, 2 e assim sucessivamente para todos os controles. Acho que vocês entenderam, né? Ok? E aqui no final, lembra que ainda tem mais uma coluna lá para cadastro, que é a data do cadastro. Então vocês vão simplesmente escrever aqui date, tá? Só escrevam isso apenas. E aqui é 37, tá? E lembre-se que esse cara aqui, ó, ele não vai ser cadastrado dessa forma. Aliás, eu posso até ativar, mas esse cara aqui, ó, ele vai ser gerado automaticamente. Então daqui a pouco eu explico para vocês como é que nós vamos gerar ele automaticamente. Vamos voltar aqui na planilha, podemos excluir isso aqui, tá? Vou excluir. E essa coluna aqui também.
E agora nós já podemos preparar o nosso primeiro cadastro. Podemos até criar uma tabela aqui, enfim. Acho que não, né? Por enquanto não. Então vamos voltar aqui. Nós temos que gerar agora esse código aqui automaticamente. E esse valor aqui da linha, eu quero que ele identifique a última linha que não tem nenhum registro. Que não tenha nenhum registro. Ok? Antes disso, aqui dentro do formulário, ele ainda não está pronto, tá? Por quê? Ó? Aqui eu venho editar, preciso ter um outro botão aqui para salvar essas alterações que serão inseridas aqui dentro. E preciso também criar os cálculos que vão relacionados a cada um desses controles aqui. Tá? Então, vamos inserir a fórmula desses caras aqui. Antes de fazer isso, nós vamos criar aqui mais alguns controles, que são aqueles que vão finalizar as operações de cadastro, edição, exclusão e busca. Então, eu vou tirar aqui novamente mais uma cópia desses controles aqui em cima. Vou arrastá-los aqui para baixo. Para fazer isso aqui que eu estou fazendo, tá, pessoal? É só vocês segurarem a tecla Ctrl e clicar em cima da seleção e arrastar. E aí ele vai fazer uma cópia sem vocês precisarem utilizar esse atalho Ctrl+C, Ctrl+V, que seria copiar e colar. Aqui eu vou aumentar o tamanho desse formulário aqui, só para a gente manipular melhor esses controles aqui. Depois eu volto com o tamanho normal, tá? E aqui nós vamos criar mais algumas imagens da seguinte forma. Novamente, vamos aqui dentro do ambiente de programação e vamos exportar essas imagens. Voltamos aqui no formulário e vamos inserir as imagens que nós acabamos de exportar aqui dentro desses controles. Vou renomear a caption de cada um desses controles. E vou também atribuir um nome a cada um deles. Bom, esses três aqui por enquanto nós não vamos utilizar, vamos trabalhar primeiro com esse aqui, que será aquele botão que vai salvar os dados, ou seja, concluir a operação de salvamento desses dados. Esses aqui também por enquanto vamos deixá-lo aqui ao lado. E esses aqui que nós acabamos de criar, eu vou selecionar todos e vou atribuir aqui a propriedade visible igual a false. Então quando eu inicializar eles não vão aparecer. Esse aqui eu vou querer que ele apareça no momento em que eu der um clique aqui em novo. Então logo aqui abaixo, para que esse controle seja exibido, então vamos testar aqui, eu vou clicar, ele vai habilitar a edição e ao mesmo tempo ele vai habilitar esse novo botão para concluir a tarefa de salvar. Então vamos reposicioná-lo aqui ao centro. E logo aqui ao lado dele nós vamos criar mais uma cópia desse controle aqui. E eu vou colocar aqui a caption como sendo voltar. Colocamos aqui dentro da propriedade visible igual a false. Vamos dar o nome aqui de voltar 1. Enfim, estou dando um nome qualquer aqui. E ele também eu vou querer que seja exibido no momento em que eu clicar. Opa, não é nesse botão, é nesse aqui. Fazer a mesma coisa que nós fizemos aqui para esse outro controle, que é o botão aqui de salvar. Então é só eu clicar, ele vai exibir esses dois. E dentro do evento desse controle, fechar esse aqui. E aqui dentro do evento clique desse controle, nós podemos chamar as duas operações que seriam essas aqui, ó. Desativa edição e também limpa dados. Ok, então vou clicar, ele vai habilitar a edição. Se eu quiser voltar aqui, ele vai desativar e limpar os campos. E esse botão aqui também, obviamente, que eu quero que ele seja ocultado novamente. Então, nós podemos pegá-lo novamente e também colocar aqui. Então vamos lá, novo, voltar. E ele também, né, pessoal, o próprio controle. Pronto, então seriam basicamente essas etapas aqui. Agora lembra que nós criamos a sub de salvar dados, nós podemos incluí-la aqui dentro desse botão, para que no momento que nós clicarmos aqui, ele salvar os dados aqui dentro da nossa planilha. Porém, vamos voltar.
eu preciso ainda criar uma fórmula para definir esse n' aqui, que seria a última linha, contendo aqui o último registro, ou no caso, quando eu não tenho nenhum registro, seria a linha 2. Então, vamos definir aqui como sendo da seguinte maneira. Para sabermos aqui o valor que ela vai nos retornar, nós podemos vir aqui dentro de módulo. Vamos desabilitar esse código aqui. E aqui, logo aqui abaixo, nós vamos debugar esse cara. Dá play. E olha só, o valor dele é 1 porque ele está contando justamente o número de dados que eu tenho aqui. Então eu tenho apenas 1. E se eu vier aqui e dizer que esse nlim é igual a nlim mais 1, ele vai me retornar o número 2. Então 2 é onde ele vai salvar esse registro aqui. Então vamos supor aqui que nós já temos o código 1, e o código 2 e o código 3. Vou dar play e ele vai retornar para mim 5, ou seja, ele vai salvar os dados na linha 5, certo? Então, esse valor nós já temos, nós precisamos definir agora o valor do código, ou seja, o próximo dado que vai ser inserido aqui. Então, é uma função parecida com essa, vamos dimensionar então uma outra variável aqui. Eu dei o nome de vcode para ela. Vamos copiar essa função aqui. Na verdade, não é essa função. Vamos usar a função large. E vamos debugar também o valor dessa função. Antes eu vou definir aqui a mesma ideia que eu fiz para essa outra variável anterior. Colocar mais um, certo? Vou apagar isso aqui. E vou rodar novamente esse código. E ele vai retornar para mim 5 e 4. Então entenda, 5 é o número da linha onde eu quero fazer o próximo registro. E 4 é o número do próximo registro, certo? Então bem simples. Digamos aqui que eu tenha já um código com valor 8. Tá? Então valor 8. O próximo código qual seria? Seria o valor 9. E a próxima linha seria a linha 6. Então vamos testar aqui e ver se está ok. Então vou rodar. E olha só, o número da linha é a linha 6, então seria essa linha aqui, está correto. E o número do próximo código seria 9, que seria depois de 8, né? Então aqui seria o registro 9. Então nós vamos usar essas duas variáveis aqui lá dentro, tá? Vou recortar. E vou colá-las aqui. Vou substituir por cima dessas linhas aqui. Ok? Então o valor da linha vai ser a última linha que eu tenho com código aqui. Vou apagar esses caras aqui. E o número do código eu vou colocá-lo aqui. Então aqui vai ser vcode. Porém, aqui nós precisamos definir uma condição. Porque eu não mostrei para vocês, então deixa eu voltar aqui. Eu vou copiar novamente, eu vou voltar aqui. E vou colá-lo aqui novamente. Vocês vão ver que vai dar um erro aqui. Por quê? Eu vou já explicar. Ó, viu? Vai dar um erro. Justamente nessa linha de código aqui. Porque aqui ele está pegando o maior valor. E eu não tenho nenhum valor aqui para ele trazer. Ou seja, isso aqui é uma string, né? Um texto e não um número. Então, eu tenho que criar uma condição para, no caso, quando eu tiver o meu primeiro registro, ele insira um aqui. Então, a condição vai ser a seguinte. Isso aqui permanece aqui embaixo, tá? Perdão, é essa função aqui que vem para cá. Agora sim, vamos testar. Ele ainda trouxe 2 aqui, então vou pegar esse cara aqui também e vou colocá-lo aqui embaixo. Agora sim eu acredito que vai dar certo. Então vamos rodar agora. Então linha 1 e registro, linha 2 e registro 2. Vamos supor que eu já tenho aqui um código com valor 2. Vamos ver se ele vai retornar 2 aqui.
certo? Então a linha vai ser a 3 e o número do código vai ser o 2, então essa condição está ok. Nós podemos agora pegar, copiar e vamos lá novamente. Esse aqui nós podemos apagar e vamos inseri-lo aqui abaixo. E aqui também nós podemos apagar. Ok? Então aqui está pronto já para fazer nosso primeiro registro. Vamos testar. Vou apagar esse aqui. E aqui dentro do evento clique nós vamos chamar essa sub. Perceba que eu ainda não criei condições caso os campos aqui estejam vazios, tá? Então isso a gente vai fazer logo logo. Então vamos lá, novo, ele vai abrir aqui a edição para mim, vou colocar um número qualquer aqui. Não está aparecendo porque o texto não está branco, né? O texto está preto também. Então vou selecionar tudo. E nós vamos aqui na propriedade ForColor e vamos colocar, pode ser branco, tá? Aqui dentro também. Pronto. Então vamos lá, novo, ele vai abrir a edição, vou colocar aqui um número qualquer. Aqui também um dado qualquer, tá? Depois nós corrigimos isso aqui. Então vou colocar aqui um valor qualquer, tá? Vou salvar. Olha só, ele salvou os dados. Vamos salvar novamente, ó. Certo? Então, basicamente essa operação que nós tínhamos que criar e está funcionando 100%. Quais condições que eu digo que a gente não criou? Perceba que se eu não tiver nada aqui e eu clicar em salvar, ele vai executar esse código. Então eu não quero, eu quero que ele verifique os dados que para mim são obrigatórios, tá? E eu posso inseri-los aqui dentro como sendo uma condição. Então se esse campo aqui estiver vazio, eu não quero que ele faça o cadastro, eu quero que ele me retorne uma mensagem, tá? Então isso são condições que nós utilizamos muito dentro de programação, para justamente forçar o teu usuário a inserir pelo menos aqueles campos que nós julgamos como sendo obrigatório.